Legenda Maior. Vida de São Francisco de Assis, por São Boaventura, ambos doutores da Igreja. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha. Centavos serão muito bem-vindos. Ou ainda é possível fazer como o Wilhelm e nos comprar um livro pela lista de desejos da Amazon, ou também tornar-se membro aqui do canal. As assinaturas são várias. Dê uma olhada nas possibilidades, os links estão todos no descritivo desse e dos demais vídeos. Eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, pois tudo isso faz diferença em termos de engajamento. E como dito, o Wilhelm nos comprou este livro. Wilhelm, muito obrigada, querido. Obrigada mesmo, viu? Ele é um grande apoiador aqui do canal. É realmente admirável a generosidade de certas pessoas e ele é uma dessas pessoas, como tantas outras que também já apoiaram muito aqui o canal. Muito obrigada a todos aqueles que de alguma forma fazem parte e fazem disso uma troca. Eu peço também, é claro, finalmente, para que, por favor, orem por mim a Deus, nosso Senhor. E eu desejo que Deus vos abençoe, vos guie, vos guarde. Desejo também uma boa escuta. Claro, este livro, aliás, é da editora Santa Cruz. E você está no canal Le Conde. Capítulo 3. Fundação da Ordem e aprovação da regra. Francisco permaneceu ainda algum tempo na igreja da Virgem Mãe de Deus, suplicando-lhe em instantes e contínuas preces que se tornasse sua advogada. E pelos méritos da Mãe de Misericórdia e junto daquela que concebera o Verbo cheio de graça e de verdade, ele também concebeu e deu à luz o Espírito da verdade evangélica. E foi assim que sucedeu. Assisti a ele à missa dos apóstolos devotamente. O Evangelho era aquele em que Cristo envia os discípulos a pregar e lhes ensina a forma de vida evangélica. Não queirais trazer nas vossas cinturas nem ouro, nem prata, nem dinheiro, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão. Ele ouviu e compreendeu e nunca mais esqueceu. Amante como era da pobreza apostólica, rejubilou de alegria e disse logo para consigo: cá está o que eu pretendo. É isto que eu desejo de toda a minha alma. E sem mais delongas, arremessa para longe os calçados, abandona o bastão que levava, despreza a bolsa e dinheiro e, contente com vestir uma pobre túnica, se desfaz do cinto em que pendia a espada. Cinge-se com uma corda áspera e nodosa, repele do coração toda a preocupação terrena e já não pensa em nada mais, senão na maneira como haveria de pôr em execução aquela celestial doutrina para se conformar perfeitamente ao gênero de vida observado pelos apóstolos. Movido assim pelo Espírito de Deus, começou Francisco a desejar vivamente a prática da perfeição evangélica e a convidar os outros a que abraçassem os salutares rigores da penitência. E as palavras que para esse fim lhes dirigia não eram vãs nem ridículas, mas cheias de virtude celeste e penetravam até o íntimo do coração, suscitando admirável compunção dos ouvintes. Em todas as pregações anunciava a paz, saudando o povo no início dos sermões com estas palavras: o Senhor vos dê a paz. Porque, como ele atestou mais tarde, o Senhor mesmo lhe revelou esta forma de saudação. Poderíamos dizer, aplicando a palavra do verbo de Isaías, anunciou a paz, pregou a salvação e, por suas oportunas intervenções, reconciliou com a verdadeira paz aqueles que, longe de Cristo, estavam longe da salvação. Desta forma, muitos começaram a reconhecer a verdade da doutrina que o homem de Deus, com simplicidade, pregava e de sua vida. Alguns sentiram-se impulsionados à penitência pelo seu exemplo e a associar-se a ele, vestindo o mesmo hábito, levando a mesma vida e abandonando suas posses. O primeiro deles foi o venerável Bernardo, que, feito participante da vocação divina, mereceu ser o primogênito do Santo Pai Francisco, primeiro no tempo e primeiro na santidade.
Depois de verificar pessoalmente a santidade do servo de Cristo, Bernardo decidiu seguir o seu exemplo, abandonando completamente o mundo. Por fim, o procurou para saber como realizar o seu propósito. Ao ouvi-lo, o servo de Deus sentiu um grande conforto espiritual, porque havia concebido seu primeiro filho, e exclamou: "É a Deus que devemos pedir conselho." No dia seguinte de manhã, foram à igreja de São Nicolau, e depois de orar, Francisco, devoto adorador da Santíssima Trindade, por 3 vezes abriu o Evangelho, pedindo a Deus que, por 3 vezes, confirmasse o propósito de Bernardo. A primeira abertura do livro dos Evangelhos encontraram a passagem que diz: "Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me." A segunda: "Não leveis nada para o caminho, nem bastão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem leveis 2 túnicas." E a terceira: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." "Esta é a nossa vida e nossa regra", disse Francisco, "e de todos aqueles que quiserem unir-se à nossa companhia. Se quiseres ser perfeito, vai e põe em prática o que acabaste de ouvir." Pouco tempo depois, o mesmo Espírito chamou outros 5 homens, e o número dos irmãos subiu a 6. O terceiro foi nosso Santo Padre Egídio, Gil, homem realmente cheio de Deus e digno de ser solenemente recordado, pois tendo chegado às mais sublimes virtudes ao fim da sua vida, como Francisco havia predito, e embora iletrado e simples, alcançou os mais altos cumes da contemplação, porque de fato, ocupado continuamente e por espaço de muito tempo na contemplação das coisas celestiais, de tal modo era arrebatado até Deus em êxtase, como eu mesmo fui testemunha ocular, que parecia levar entre os homens uma vida mais angélica do que humana. Manifestou Deus igualmente, por esse tempo, a um certo sacerdote da cidade de Assis, chamado Silvestre, homem de costumes ilibados, uma visão que não podemos deixar de referir. Julgando as coisas de modo meramente humano, admirava-se Silvestre muito do modo de vida que haviam adotado Francisco e seus seguidores, e para não permanecer em seus falsos juízos, visitou-o a graça do Senhor. Viu então em sonho medonho dragão rondando a cidade de Assis. Sua extrema corpulescência parecia ameaçar com um completo extermínio toda aquela comarca. Viu depois sair da boca de Francisco uma cruz preciosíssima de ouro, cuja parte superior chegava até o céu, e os braços pareciam estender-se até os confins da terra. À vista dessa cruz esplendorosa, fugiu aquele horrendo e espantoso dragão. Repetindo-se este sonho pela 3ª vez, julgou ser um oráculo divino e referiu a visão com todos os detalhes ao servo de Deus Francisco e seus companheiros. E abandonando pouco depois o mundo, seguiu com tanta perfeição as pegadas traçadas por Cristo, que sua vida na ordem confirmou o caráter celestial da visão que tivera no mundo. Quando Francisco ouviu esta visão, não se deixou seduzir pelos astutos enganos da vanglória, mas, reconhecendo a bondade de Deus em seus benefícios, animou-se a pelejar com maior coragem contra a adversidade e malícia do inimigo infernal e a pregar por toda parte as glórias da cruz. Estando um dia na solidão, Francisco viu desfilar diante dos seus olhos os anos passados e os chorava amargamente. A alegria do Espírito Santo, porém, se derramou sobre ele e lhe garantiu que seus pecados estavam plenamente perdoados. Foi então arrebatado em êxtase e absorvido completamente numa luz maravilhosa, de modo que se iluminaram as profundezas de sua alma e viu o que o futuro lhe reservava para ele e seus filhos. Voltou a seguir aos irmãos outra vez e lhes disse: "Tende coragem, amados filhos, alegrai-vos no Senhor. Não vos entristeçais por serdes um pequeno número, nem por causa de minha simplicidade ou da vossa, pois o Senhor fez-me ver com toda clareza que Deus fará de nós uma imensa multidão, e pela graça de sua bênção
nos multiplicará sempre mais. Nesse mesmo período entrou na religião um outro varão santo, chegando então o número dos filhos benditos do homem de Deus a 7. O bom pai reuniu em torno de si todos os seus filhos e lhes falou longamente do reino de Deus, do desprezo do mundo, da necessidade de renunciar à própria vontade e mortificar o próprio corpo. E lhes revelou sua intenção de enviá-los às 4 partes do mundo. Aquela simplicidade que parecia estéril no seráfico pai havia gerado 7 filhos. Mas o seu amor ardente desejava gerar a todos os homens para os rigores da penitência. Ide, dizia o bem-aventurado pai a seus filhos, ide anunciar a paz a todos os homens. Pregai-lhes a penitência para a remissão dos pecados. Sede pacientes na tribulação, solícitos na oração, sofridos na adversidade, ativos e constantes no trabalho, modestos nas palavras, sérios em vossos costumes e agradecidos ao receber benefícios. Sabei que em recompensa de tudo isso, vos está prometido um reino que não terá fim. Prostrados humildemente em terra, os filhos, em presença de tão bom pai, receberam com alegria de espírito o mandamento da santa obediência. E disse a cada um em particular: descarrega sobre o Senhor os teus cuidados, e Ele te sustentará. Era sua frase costumeira ao enviar um irmão às missões. Ele, porém, consciente da sua vocação de modelo e querendo agir antes de falar, tomou um de seus companheiros e se dirigiu a um dos 4 pontos cardeais, deixando para os outros irmãos os outros 3 pontos cardeais, como se quisesse traçar um imenso sinal da cruz. Quando mais tarde quis rever os filhos bem-amados e não sabendo como fazer chegar até eles a sua voz, pediu ao Senhor que os reunisse. Ele que edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. E sucedeu que, sem terem sido convocados por quem quer que fosse, mas por um favor da bondade de Deus, todos, para grande admiração comum, se encontraram, como Francisco havia desejado. Outros 4 homens de bem vieram se associar a eles, elevando-se agora a 12, o número dos irmãos. Vendo que o número dos irmãos aumentava gradativamente, Francisco escreveu uma regra de vida, breve e simples, para si e seus companheiros. Seu fundamento inabalável era a observância dos evangelhos, ao que ele acrescentou um número reduzido de outras prescrições, que lhe pareciam necessárias para a vida em comum. Estava ansioso em ver aprovado pelo Papa o que escrevera. Pondo toda a sua confiança no Senhor, resolveu apresentar-se com seus companheiros diante da Sé Apostólica. Deus olhou propício para o seu desejo e confortou os irmãos que estavam apavorados de se verem tão simples e inexperientes, mostrando a Francisco a seguinte visão. Parecia-lhe estar percorrendo um caminho à beira do qual erguia-se uma árvore que ele dobrou com facilidade até a terra. Homem cheio de Deus que era, compreendeu imediatamente que a visão era uma profecia do modo como o Papa haveria de aprovar os seus planos, e ficou extremamente alegre. Falou aos irmãos e encorajou-os. Em seguida, pôs-se a caminho com eles. Tendo chegado à Cúria Romana, foi apresentado ao Sumo Pontífice, a quem expôs o seu propósito, e pediu-lhe humildemente e instantemente se dignasse aprovar a mencionada regra de vida. Era vigário de Cristo o Senhor Papa Inocêncio III. Inteligente e perspicaz, não tardou a descobrir a pureza de intenção desse homem simples, o fervor do seu empenho santo, a constância do seu propósito, e mostrou-se disposto a conceder a aprovação solicitada. No entanto, achou mais prudente adiar o despacho, porque alguns cardeais eram de opinião que o tal programa de vida, além de um tanto ou quanto insólito, era duro demais para as forças humanas. Aconteceu, porém, que entre os cardeais presentes estava um muito venerável que apreciava imensamente toda e qualquer manifestação de santidade e ajudava a todos os pobres de Cristo. Era o senhor Dom João de São Paulo, bispo de Sabina. Inflamado pelo Espírito Divino,
tomou a palavra e disse ao sumo pontífice e aos seus irmãos: este pobrezinho só vem pedir que lhe confirmem uma forma de vida evangélica. Se rejeitamos o seu pedido sob pretexto de ser inédito ou difícil de cumprir, podemos ir contra o Evangelho de Cristo. Afirmar que, em praticar a perfeição evangélica, há qualquer coisa de inédito ou de extravagante ou de impossível é blasfemar contra Cristo, autor do Evangelho. Então o sucessor de Pedro voltou-se para o pobre de Cristo e lhe disse: vai, meu filho, vai pedir a Cristo que por teu intermédio me mostre a sua vontade. Quando eu a conhecer, anuirei aos teus piedosos desejos. O servo de Deus entregou-se imediatamente à oração fervorosa e, com suas humildes súplicas, obteve do Senhor que lhe revelasse o que deveria falar ao pontífice e que este sentisse em seu íntimo os efeitos da inspiração divina. Como Deus lhe havia sugerido, contou ao pontífice a parábola de um rei muito rico que, feliz, desposara uma bela senhora pobre e dela tivera vários filhos com a mesma fisionomia do rei, pai deles, e que por isso foram educados em seu palácio. E acrescentou à guisa de explicação: não há nada a temer que morram de fome os filhos e herdeiros do Rei dos Céus, os quais, nascidos por virtude do Espírito Santo, à imagem de Cristo Rei, de uma mãe pobre, são gerados pelo espírito da pobreza numa religião sumamente pobre. Pois se o Rei dos Céus promete a seus seguidores a posse de um reino eterno, quanto mais seguros podemos estar de que lhes dará também todas aquelas coisas que comumente não nega nem aos bons, nem aos maus. O vigário de Cristo ouvira com muito interesse a parábola e sua explicação. Estava maravilhado e já não duvidava de que Cristo havia falado pela boca deste homem. Tivera, aliás, pouco tempo antes, uma visão em que o Espírito de Deus lhe mostrara a missão a que Francisco estava destinado. De fato, vira em sonho a basílica do Latrão prestes a ruir, e um homem pobrezinho, pequeno e de aspecto desprezível, a sustinha com os ombros para não cair. E concluiu o pontífice: este é, na verdade, aquele que com seu exemplo e doutrina há de sustentar a Santa Igreja de Deus. E por essa razão anuiu benignamente ao pedido do santo, e daí em diante o teve sempre em grande estima. Concedeu-lhe, pois, o que pedia, prometendo-lhe conceder muito mais para o futuro. Aprovou também a regra e deu-lhe a missão de ir por todo o mundo pregar a penitência. Mandou igualmente impor tonsuras em todos os leigos companheiros de Francisco para lhes permitir pregar a palavra de Deus sem empecilhos. Capítulo 4. Progresso da ordem e confirmação da regra. Com a graça de Deus e a aprovação do Papa, Francisco sentia-se agora confiante e outra vez tomou o caminho pelo Vale do Espoleto, onde resolveu pregar o Evangelho de Cristo e viver de acordo com ele. E confabulando pelo caminho com seus companheiros, discutiam a maneira como observar com toda sinceridade a regra que haviam recebido e como viveriam diante de Deus em santidade e justiça. Discutiam igualmente como se aperfeiçoariam e dariam aos outros o bom exemplo. Já se fazia tarde e eles ainda prosseguiam o colóquio. Estavam cansados pelo esforço contínuo do caminho e começaram a ficar com fome. Mas o lugar era deserto e não havia possibilidade de procurar que comer. Sobreveio então em seu auxílio a providência de Deus. Como por encanto, apareceu um homem com um pão, deu-o aos pobres de Cristo e desapareceu imediatamente, sem que ninguém conseguisse descobrir de onde viera nem para onde fora. Os irmãos reconheceram então que a companhia do homem de Deus era para eles uma garantia da ajuda de Deus e se sentiram saciados mais pelo dom da generosidade divina do que pelo alimento material recebido. Ainda muito comovidos, decidiram firmemente e assumiram o compromisso irrevogável de jamais serem fiéis ao voto de pobreza, quaisquer que fossem sua escassez e trabalhos. Chegaram finalmente ao Vale do Espoleto,
animados dessas boas disposições. Começaram a discutir se haveriam de viver entre o povo ou procurar a solidão. Francisco, que era um verdadeiro servo de Deus, recusou confiar apenas em sua própria opinião ou nas sugestões de seus companheiros, mas quis saber a vontade de Deus, perseverando na oração. Depois, iluminado por uma revelação divina, sentiu que era enviado por Deus para conquistar para Cristo as almas que o demônio estava tentando roubar. Por isso resolveu viver para a utilidade de todos e não apenas para si só, sentindo nisso o exemplo daquele que se dignou morrer pela salvação de todos os homens. Recolheu-se, pois, o homem de Deus com os companheiros num tegúrio abandonado nos subúrbios de Assis, Rivo Torto. Viviam aí trabalhando muito e passando penúria, de acordo com a altíssima pobreza, comprazendo-se em alimentar-se mais com o pão das lágrimas do que com a abundância e as delícias terrenas. Entregavam-se ali a santos e piedosos exercícios. Sua oração devota e quase nunca interrompida era mais mental que vocal, pois não dispunham de livros litúrgicos pelos quais pudessem recitar as horas canônicas do ofício divino. Mas, na falta desses, revolviam dia e noite o livro da Cruz de Cristo, que sempre tinham à vista, incitados pelo exemplo e pela palavra do amantíssimo Pai, que frequentemente lhes pregava com inefável doçura as glórias da Cruz de Cristo. E como os irmãos lhe pedissem com insistência que lhes ensinasse a orar, disse-lhes: quando quiserdes orar, dizei, Pai Nosso. E nós vos adoramos, ó Cristo, em todas as igrejas que estão no mundo inteiro, e vos bendizemos, porque por vossa santa cruz remistes o mundo. Ensinou-lhes também a louvar a Deus em todas as suas criaturas, a venerar em especial respeito aos sacerdotes, a crer firmemente e confessar com simplicidade os dogmas da fé, conforme crê e ensina a Santa Igreja Romana, e seguiam fielmente os discípulos a doutrina de seu santo mestre, e todas as vezes que divisavam ao longe alguma igreja ou cruz, prostravam-se humildemente e as adoravam na forma que haviam aprendido. Durante o tempo em que os irmãos moravam nesse lugar, foi o santo à cidade de Assis, num sábado, para no domingo fazer o sermão costumeiro na catedral. Enquanto passava a noite em oração, conforme seu hábito, numa choupana situada no Jardim dos Cônegos, longe de seus filhos, eis que, por volta da meia-noite, alguns irmãos dormiam, outros ainda oravam, um carro de fogo de maravilhoso esplendor, encimado por um globo resplandecente, semelhante ao sol que iluminava a noite, entrou pela porta da cabana e fez 3 voltas. Os que vigiavam ficaram estupefatos, e os que dormiam acordaram apavorados. Seus corações se iluminaram mais que seus corpos, embora a essa luz admirável pudessem ler às claras a consciência de cada um. Eram capazes de penetrar os sentimentos uns dos outros e acreditavam unanimemente que era o Pai que, embora ausente de corpo, se encontrava presente em espírito, aparecendo-lhes sob essa imagem, fulgurante e abrasado de amor. Também tinham plena certeza de que o Senhor lhes queria mostrar por esse carro de fogo resplendente que eles seguiam como verdadeiros israelitas o novo Elias estabelecido por Deus para ser o carro e o condutor dos homens do Espírito. Devemos crer que Deus, pela oração de Francisco, abriu os olhos desses homens simples para que contemplassem suas grandezas, como outrora havia aberto os olhos do servo de Eliseu, para que visse ao seu redor um monte cheio de cavalos e de carros de fogo. Ao voltar o santo homem para junto de seus irmãos, penetrou os segredos de suas consciências, reanimou-lhes a coragem, falando-lhes da visão extraordinária que haviam tido, e lhes fez numerosas predições com relação aos progressos da ordem. Ao ouvi-lo expor assim tantas coisas fora do alcance de uma inteligência humana, compreenderam os irmãos claramente que o Espírito do Senhor estava sobre seu servo Francisco com tal plenitude que para eles a escolha mais acertada era seguir sua vida e doutrina. Depois desses acontecimentos, Francisco, pastor da pequena Grey,
inspirado pela graça divina, conduziu os seus 12 irmãos a Santa Maria da Porciúncula, pois desejava que a ordem dos irmãos menores crescesse e se desenvolvesse sob a proteção da Mãe de Deus, naquele lugar em que, pelos méritos dela, havia dado os primeiros passos. Como arauto do Evangelho, percorria cidades e vilas, anunciando o reino de Deus, não com palavras doutas da humana sabedoria, mas com a doutrina do Espírito. Parecia um homem do outro mundo, conservando a alma e o semblante continuamente voltados para o alto e procurando erguer da terra todos os corações. Desde então, a vinha do Senhor começou a produzir renovos perfumados, flores de suavidade, de honra e de santidade, e a dar frutos abundantes. Muitos, inflamados pelo ardor da sua pregação, impunham-se a nova regra de penitência de acordo com a fórmula aperfeiçoada pelo homem de Deus, que decidiu chamar esse gênero de vida Ordem dos Irmãos da Penitência. E não havendo outro caminho possível para todos os que buscam o céu a não ser o caminho da penitência, admitem-se nela os clérigos e os leigos, os solteiros e os casados. Os inúmeros milagres realizados por alguns deles provam bem qual o mérito que tiveram aos olhos de Deus. Houve também donzelas que optaram pela castidade perpétua, entre as quais Clara, Virgem amantíssima de Deus, primeiro rebento do jardim, perfumada como branca flor primaveril, esplêndida como estrela fulgurante. Agora glorificada nos céus e venerada em terra, ela, que foi em Cristo a filha de nosso pai São Francisco, o pobrezinho, e a mãe das senhoras pobres. Também houve um grande número de homens que, movidos não só por devoção, mas também inflamados do desejo da perfeição de Cristo, abandonavam toda a vaidade mundana e seguiam a Francisco. Crescendo e se multiplicando dia após dia, espalharam-se em pouco tempo até os confins da terra. Realmente a santa pobreza, o único viático que levavam consigo em suas viagens, os tornava prontos para toda obediência, fortes para enfrentar as fadigas e sempre dispostos a partir em missão. Nada possuíam deste mundo e a nada se apegavam. Nada, pois, temiam perder. Estavam livres dos cuidados, sem ansiedades que os perturbassem ou lhes causassem preocupações e os distraíssem. Seus corações viviam na paz e olhavam o futuro dia após dia, sem se preocuparem com abrigo para a noite. Em diversas partes do mundo sucedia-lhes ser cobertos de injúrias, como pessoas desprezíveis e desconhecidas. Mas o amor do Evangelho os tornara tão pacientes que eles mesmos procuravam os lugares em que sabiam que seriam perseguidos e evitavam aqueles em que a santidade deles era conhecida e haviam encontrado honra e simpatia. A pobreza que suportavam era para eles como riqueza e abundância, e segundo a palavra do profeta, tinham prazer não nas coisas grandes, mas nas pequenas. Certa vez, alguns irmãos, chegados às terras dos pagãos, encontraram um sarraceno que, movido de compaixão, lhes ofereceu o dinheiro necessário para comprarem o que comer, mas eles recusaram a aceitar o dinheiro. Ficou admirado, porque via que nada tinham. Percebeu então que era por amor a Deus que eles se haviam feito mendigos e recusavam dinheiro. Sentiu-se tão atraído por eles que se ofereceu para dar-lhes o suprimento necessário, enquanto lhe restasse alguma fortuna. Preciosa e inestimável pobreza, poder admirável que soube converter em tão grande ternura e compaixão um coração bárbaro e feroz. Por conseguinte, é um crime monstruoso e detestável que um cristão pisoteie e despreze essa pérola preciosa que teve em tão grande estima um infeliz sarraceno. Nesse tempo, um religioso da ordem dos Crúzios, chamado Morico, encontrava-se numa hospedaria próxima à cidade de Assis, vítima de enfermidade tão grave e prolongada que os médicos esperavam para muito breve a sua morte. Vendo-se nesse estado, enviou o enfermo
uma pessoa que em seu nome pedisse com instância a Francisco se dignasse rogar por ele ao Senhor. Ouviu o santo afavelmente essa súplica e, recolhendo umas migalhas de pão, amassou-as com um pouco de azeite tomado da lâmpada que ardia diante do altar da Santíssima Virgem, formou com essa massa um preparo inteiramente novo e o enviou ao doente através dos seus religiosos, dizendo-lhes ao mesmo tempo: levai esse remédio ao nosso irmão Morico. Graças ao poder de Cristo, ele não só lhe vai restituir a saúde, como ainda vai fazer dele um valente soldado, que se virá a alistar para sempre no nosso exército. Mal o enfermo provou aquele antídoto, feito sob inspiração divina, levantou-se completamente curado, sentindo-se tão revigorado por Deus na alma e no corpo que, tendo ingressado na ordem franciscana, nela perseverou por muitos anos, levando uma vida de muita penitência. Suas vestes eram apenas uma túnica pobre e consumida pelo uso, sob a qual levou por muito tempo um áspero cilício colado à carne. Comia apenas alimentos crus, ervas, legumes e frutas. Não se sabe que tenha provado algum dia pão e vinho. Apesar disso, sempre viveu são e robusto, e sem vício de espécie alguma. Cresciam cada dia mais em mérito os pobrezinhos de Cristo, e a fama de que gozavam se espalhou como um perfume, atraindo de todos os pontos da terra homens que queriam conhecer nosso bem-aventurado Pai. E até mesmo um poeta mundano, outrora coroado pelo imperador e apelidado posteriormente Rei dos Versos, desejou conhecer esse homem de Deus, de cujo desprezo pelo mundo todos falavam. Encontrou-o, por acaso, pregando num mosteiro de São Severino, e ali a mão do Senhor pousou sobre ele. Viu Francisco, pregador da cruz de Cristo, atravessado por duas espadas brilhantes e postas em forma de cruz. Uma delas descia da cabeça aos pés e a outra se dirigia penetrando pelo peito, desde a extremidade de uma mão até a outra. O poeta não conhecia a Francisco pessoalmente, mas percebeu que a pessoa que lhe aparecia naquele milagre não poderia ser outra. Ficou estupefato ante aquela visão que Deus lhe mostrava e imediatamente resolveu encetar uma vida mais santa. A palavra do santo levou-o à compunção, como se uma espada espiritual saindo de sua boca o tivesse atravessado. Por isso, desprezando todas as pompas e vaidades do mundo, uniu-se a Francisco e abraçou resolutamente seu gênero de vida, professando a regra da ordem. E como o seráfico pai muito se alegrou ao vê-lo convertido das iniquidades do mundo à tranquila paz de que gozavam os verdadeiros discípulos de Cristo, quis que na ordem fosse conhecido com o nome de Frei Pacífico. Muito santo se tornou pacífico mais tarde, e antes de ir à França, em que foi o primeiro-ministro provincial, foi agraciado por Deus com uma visão. Um grande tal apareceu várias vezes na testa de Francisco, iluminando e adornando maravilhosamente a sua face com singular variedade de cores. E, na verdade, o santo nutria grande veneração e afeto pelo sinal tal. E mesmo o recomendava muitas vezes por palavras e o escrevia de próprio punho sobre as cartas que enviava, como se sua missão consistisse, conforme a palavra do profeta, com tal marca a fronte dos homens que gemem e que se doem, convertidos sinceramente a Cristo. E com o passar dos anos e crescendo o número dos irmãos, o solícito pastor começou a reuni-los no local chamado Santa Maria da Porciúncula, para o capítulo geral, a fim de repartir entre eles, por sorte, a terra ou propriedade de sua pobreza e dar a cada qual a porção que a obediência determinasse. Mais de 5.000 irmãos aí se reuniram e faltava tudo nesse lugar. Mas Deus, em sua bondade, veio-lhes em socorro, concedendo-lhes o suficiente para as forças do corpo e a alegria do espírito. Aos capítulos provinciais, Francisco não podia assistir pessoalmente, mas a sua presença era marcada por diretivas solícitas, oração contínua e com sua bênção eficaz. E às vezes mesmo, por virtude do poder de Deus,
Ele aparecia visivelmente. Um dia, por exemplo, quando o glorioso confessor de Cristo, Antônio, estava pregando aos irmãos no capítulo de Arles acerca do título da cruz, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, certo religioso de virtude comprovada, de nome Monaldo, movido por instinto interior e divino, dirigiu os olhos para a porta da sala onde se celebrava o capítulo e, cheio de admiração, viu ali com os olhos corporais o seráfico Pai, que, elevado no ar e de mãos estendidas em forma de cruz, abençoava seus religiosos. Todos experimentaram naquela ocasião tanta e tão extraordinária consolação de espírito que em seu interior não lhes foi possível duvidar da real presença do seráfico Pai, confirmando-se depois nesta crença não só pelos sinais evidentes que haviam observado, como também pelo testemunho que verbalmente lhes deu o próprio santo. Devemos admitir que a mesma força onipotente de Deus, que permitiu outrora ao santo bispo Ambrósio assistir aos funerais do glorioso Martinho, para que venerasse com piedoso afeto aquele santo pontífice, essa mesma providência quis igualmente que o seu servo Francisco estivesse presente à pregação de Santo Antônio, grande arauto do Evangelho, para que aprovasse a verdade daquela doutrina, sobretudo no que se refere à cruz de Cristo, cujo ministro e embaixador fora constituído. Santo Antônio pode ser ouvido aqui no canal Outro Grandíssimo Doutor. Quando a ordem se expandiu, Francisco julgou ter chegado o momento de obter a confirmação em caráter definitivo pelo Papa Honório, sucessor de Inocêncio, da forma de vida aprovada por este último. Deus, então, para instruí-lo, fez-lhe a seguinte revelação. Parecia-lhe ter ajuntado do chão minúsculas migalhas de pão, e ele devia distribuí-las a seus irmãos esfomeados que se comprimiam em grande número à sua volta. Como hesitasse em distribuir tão pequenas migalhas que lhe poderiam ter escapado das mãos, disse-lhe uma voz do céu: Francisco, com todas essas migalhas, faze uma hóstia, e poderás dar de comer a todos os que o desejarem. Ele assim fez, mas todos aqueles que a recebiam sem devoção ou a tratavam sem consideração, apareciam claramente marcados de uma lepra que os consumia. De manhã, contou o santo tudo isso a seus companheiros, triste por não saber penetrar o mistério. Mas no dia seguinte à noite, enquanto privando-se do sono ele continuava a orar, ouviu a mesma voz lhe dizer do alto do céu: Francisco, as migalhas que viste na última noite são as palavras do Evangelho. A hóstia representa a regra e a lepra, o pecado. Querendo, pois, reduzir a uma forma mais sucinta, conforme o sentido da visão anterior, a regra escrita antes com abundância de palavras tomadas ao Evangelho, movido por inspiração divina, subiu com 2 companheiros ao cume de um monte e aí, havendo-se entregado durante vários dias a um jejum rigoroso a pão e água, fez escrever uma nova regra conforme o Espírito Santo lhe ia ditando. Mas aconteceu que, ao descer do monte, Francisco entregou aquela regra a seu vigário, com encargo de guarda. Como este, depois de alguns dias, afirmasse que a havia perdido por descuido, o santo voltou novamente à solidão do monte e a escreveu pela segunda vez de modo inteiramente igual à primeira, como se o próprio Deus a houvesse ditado palavra por palavra. Depois disso, conseguiu logo, como desejava, que o mencionado Papa Honório III lhe confirmasse solenemente a regra, no ano 8º do seu pontificado, exortando mais tarde fervorosamente a seus filhos a fiel observância da referida regra. Garantia-lhes que ele nada havia colocado nela que fosse de sua reflexão pessoal. Antes, tudo o que continha escrevera conforme o próprio Senhor lhe havia revelado. E para que assim constasse com mais certeza para testemunho divino, passado alguns dias, foram impressas em seu corpo pelo dedo do Deus vivo as chagas de Cristo, como se fossem elas uma bula do Santo Pontífice, Cristo Jesus,
em confirmação absoluta da regra e recomendação eficaz do seu autor, como se dirá depois, ao descrevermos mais amplamente as virtudes do santo. Capítulo 5. Austeridade de vida e consolação das criaturas. Francisco, o homem de Deus, via que, por seu exemplo, muitíssimos se sentiam encorajados a levar a cruz de Cristo com grande fervor, e com isso também ele se sentia animado, como bom guia do exército de Cristo, a conquistar vitoriosamente as culminâncias da virtude. A fim de realizar aquelas palavras do apóstolo: os que são de Cristo crucificaram sua carne com suas paixões e concupiscências, e levar no próprio corpo a armadura da cruz, refreava os estímulos dos sentidos com uma disciplina tão rigorosa que a muito custo admitia o necessário para o seu sustento. Dizia que é difícil satisfazer as exigências do corpo sem se abrir mão das baixas tendências dos sentidos. Por isso, enquanto gozou de boa saúde, só com dificuldade e muito raramente tomava qualquer alimento cozido, e neste caso, ou lhes acrescentava cinzas, ou a mergulhava na água para torná-la insípida. E que diremos do vinho? Se a própria água ele a bebia tão escassamente, ainda que abrasado de sede. Facilmente encontrava meios de tornar mais penosa a sua abstinência, tanto que todos os dias fazia progresso, pois embora tivesse chegado ao cume da perfeição, procurava, contudo, como se fosse um principiante, castigar com novas mortificações as revoltas da carne. Mas, quando saía pelo mundo, conformava-se, no tocante à comida, com aqueles que o hospedavam em suas casas, seguindo nisso o conselho do Evangelho. No entanto, logo que voltava ao retiro, entregava-se de novo aos costumeiros rigores da sua abstinência. Desse modo, agia com austeridade consigo mesmo, mas suave e caridosamente com o próximo, e conformando-se em tudo ao Evangelho de Cristo, não só jejuando, mas também comendo, a todos edificava com o seu exemplo. A terra nua era a cama mais frequente para o seu corpo fatigado, com uma pedra ou uma tora a servir de almofada. Por vezes também dormia sentado. O cobertor era a própria túnica. De fato, servia ao Senhor no frio e na nudez. Alguém lhe perguntou certa vez como podia se proteger contra o rigor do inverno com agasalhos tão pobres. E ele respondeu, cheio do estranho fervor do espírito: se tivéssemos internamente esse fogo, que é o desejo da pátria celeste, não teríamos dificuldade em suportar o frio extremo. Tinha horror a roupas caras e preferia as grosseiras, acrescentando que João Batista foi louvado por Cristo por causa das suas roupas rudes. Se a roupa que recebesse parecia muito macia, costumava coser-lhe por dentro pedaços de cordas grosseiras, porque, dizia ele, é nos palácios dos ricos que devemos procurar os que usam roupas finas e não nas choupanas dos pobres. Sabia de própria experiência que os demônios ficavam aterrorizados ao verem pessoas vestidas com roupas rudes, ao passo que vestes ricas ou macias lhes davam coragem para atacarem mais afoitamente. Certa vez usou um travesseiro de penas, contrariamente aos seus costumes, porque estava com dor de cabeça e sofria dos olhos. Mas um demônio entrou no travesseiro e não lhe deu descanso até de manhã, impedindo-o de se entregar à oração. Finalmente, ele chamou um irmão e lhe disse que levasse embora aquele travesseiro. Ao deixar o quarto com o travesseiro, o irmão ficou sem forças e com os membros paralisados. Então Francisco, que viu em espírito o que estava acontecendo, com uma palavra restituiu ao irmão o vigor do corpo e da alma. Francisco vigiava constantemente sobre si mesmo, tomando todo cuidado em conservar puros sua alma e o seu corpo. No início da sua conversão, em pleno inverno, às vezes,
mergulhava num fosso cheio de água gelada, para reprimir os desordenados movimentos da concupiscência e preservar ilesa dos ardores do torpe deleite a cândida veste do seu pudor virginal. Um homem espiritual, afirmava ele, suporta muito mais facilmente o frio que congela o corpo do que o ardor do mais leve desejo carnal que domine o seu espírito. Uma noite, enquanto orava num cubículo do eremitério de Sarteano, o antigo inimigo o chamou por 3 vezes. Francisco! 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 O que é que queres? Perguntou o santo. E o demônio, na sua velha astúcia, não há no mundo nenhum pecador a quem Deus não perdoe, caso se converta. Mas quem se matar pela dureza da penitência, esse é que jamais alcançará misericórdia. Contudo, logo o homem de Deus reconheceu por divina revelação a cilada do inimigo, que pretendia dessa maneira aliciá-lo à boa vida. Abriu-lhe os olhos o que aconteceu em seguida. Logo após o citado diálogo, por instigação daquele cujo sopro faz arder as brasas, viu-se Francisco lutando com uma violenta tentação carnal. Amante como era da castidade, logo que deu conta, tirou a roupa e começou a chicotear-se violentamente com uma corda, ao mesmo tempo que dizia: anda, irmão asno! Assim é que tu deves estar, assim é que deves apanhar. A túnica é um hábito religioso, um símbolo da santidade. Um vicioso não tem direito de a roubar. Se queres ir onde pensas, vai assim como estás. Mas não ficou por aí. Num ímpeto de fervor de espírito, sai da cela e vai para o jardim e rola na grossa camada de neve o corpo nu. Depois molda com as mãos 7 bonecos de neve, põe-se diante deles e interpela o irmão asno. Aí tens, este maior é a tua mulher, estes 4 são 2 filhos e 2 filhas. Os outros 2 são o criado e a criada, porque não podes passar sem criados, claro. Anda, vai vesti-los, senão morrem de frio. Mas se te aborreces de tanta solicitude que eles precisam, então empenha toda a tua solicitude em servir só a Deus. O tentador, vencido, bateu em retirada, e o santo regressou à sua cela vitorioso. O frio exterior a que se submetera como castigo extinguira o fogo interior da concupiscência, de tal forma que nunca mais sentiu tentações desse gênero. Um dos irmãos que estava em oração naquela hora testemunhou todo o espetáculo graças a um esplêndido luar que havia. O homem de Deus, informado desse fato, contou-lhe o drama da sua tentação, mas proibiu-lhe que falasse dele a quem quer que fosse enquanto vivesse. Ensinava que não basta só mortificar as paixões da carne e refrear os seus estímulos, mas também guardar com suma vigilância os outros sentidos, através dos quais a morte entra na alma. Recomendava muito evitar-se com todo empenho a familiaridade e as conversas com as mulheres, porque para muitos elas são ocasião de ruína. Afirmava: é o que perde os mais fracos e enfraquece os mais fortes. Conseguir evitar o contágio das mulheres para quem se entretém com elas é tão difícil quanto andar por cima das brasas sem que se queime a planta de seus pés, como diz a Escritura. A não ser que se trate de um indivíduo de virtude muito provada. Ele mesmo desviava os olhos para não perder tempo com vaidades, de tal forma que não conhecia mulher alguma pelas feições, como ele próprio assegurou certa vez a um companheiro. Julgava perigoso permitir que a fantasia retivesse a imagem delas, capaz de fazer renascer o fogo numa carne já dominada, ou de manchar a alvura de uma alma inocente. Chegava mesmo a declarar que falar a uma mulher era frivolidade,
salvo confissão ou breve aconselhamento, de acordo com as necessidades da sua alma e as exigências das boas maneiras. De que assuntos poderia um religioso tratar com uma mulher, a não ser o caso de ela lhe pedir devotamente a penitência ou algum conselho para melhorar sua vida? Quem se sente muito seguro de si, não toma o devido cuidado com o inimigo. E o demônio, quando pode pegar um homem por um fio de cabelo, transforma este numa grossa amarra, com que o arrasta sem dificuldade ao abismo. Quanto à preguiça, latrina de todos os maus pensamentos, ensinava que se há de fugir dela com maior cuidado e mostrava por seu exemplo que é preciso dominar a carne preguiçosa e rebelde mediante contínuas disciplinas e frutuosas fadigas. Por isso chamava o corpo de irmão asno, indicando assim que é necessário carregá-lo de trabalho e de fardos, puni-lo com chicotadas e ser sustentado com alimento ordinário e escasso. Por isso, quando via algum ocioso e vagabundo, desses que pretendem viver às expensas do suor dos outros, chamava-o de irmão mosca, porque este, nada fazendo de bom e usando o mal dos benefícios recebidos, chega a se converter em objeto de abominação para todos. Por isso, em certa ocasião, assim se expressava: quero que meus irmãos trabalhem e se ocupem em algum trabalho honesto, para que não se entreguem à ociosidade e venham a cair por palavra ou pensamento em algo que seja ilícito ou pecaminoso. Queria que seus irmãos observassem o silêncio indicado no Evangelho, quer dizer, que em todas as circunstâncias evitassem com todo cuidado qualquer palavra ociosa, de que no dia do juízo deverão prestar contas. Levado por esse sentimento, toda vez que encontrava um religioso viciado pelo apetite desenfreado de falar, repreendia-o duramente, dizendo que o calar com modéstia protege a pureza do coração. E não é virtude de menor importância, se é verdade, como diz a Escritura, que a morte e a vida estão em poder da língua, não tanto por razão do gosto, quanto pela excessiva loquacidade. Por outro lado, também é verdade que procurava inculcar com insistência em seus irmãos o desejo de uma vida austera e penitente, mas lhe repugnava a excessiva severidade que não se reveste de entranhas de misericórdia, nem é condimentada com o sal da discrição. Efetivamente aconteceu que um de seus irmãos, entregue aos rigores de uma abstinência por demais rigorosa, começou a desmaiar de tanta fome, não podendo encontrar um momento de repouso. Compreendendo o bom pastor o perigo que corria aquela ovelha do seu rebanho, chamou-o, colocou diante dele um pouco de pão e, para não deixá-lo embaraçado, começou a comer por primeiro, enquanto com suavidade convidava o outro a comer. O irmão deixou de lado a vergonha, tomou daquela comida com grande alegria, uma vez que, com a sua vigilância e condescendência, o pai lhe havia evitado os danos do corpo e lhe dera motivo de grande edificação. Na manhã seguinte, reuniu o homem de Deus, os irmãos, e, referindo-se ao que havia acontecido naquela noite, acrescentou esta advertência: irmãos, sede modelos uns dos outros, não pelos jejuns, mas por vossa caridade. Recomendou-lhes também a prática da prudência, não a da prudência inspirada por nossa natureza humana decaída, mas a prudência praticada por Cristo, cuja vida é modelo de toda a perfeição. Em seu estado atual de fraqueza, o homem é incapaz de imitar o Cordeiro de Deus crucificado com perfeição, evitando todo o contágio do pecado. E assim ensinava Francisco aos seus irmãos, mediante o seu próprio exemplo, que aqueles que procuram ser perfeitos devem purificar-se, dia após dia, com as lágrimas da contrição. Atingir a extraordinária pureza da alma e do corpo
Embora nunca deixasse de purificar sua visão espiritual com lágrimas em profusão e não levasse em consideração o fato de isso lhe custar a saúde dos olhos. Em consequência de suas constantes lágrimas, veio a sofrer dos olhos, mas quando o médico disse que deveria restringir as lágrimas se quisesse evitar a perda da visão, ele replicou: Irmão médico, usufruímos da luz deste mundo em comum com as moscas. Não devemos rejeitar a presença da luz eterna apenas para preservá-la. Nosso corpo recebeu a faculdade da visão por causa da alma. A visão de que goza a alma não foi dada por causa do corpo. Preferia perder a visão dos olhos a sufocar a devoção do espírito, refreando as lágrimas que limpam os olhos da alma e os tornam capazes de ver a Deus. Certa vez, os médicos lhe prescreveram, como remédio, uma cauterização, e os irmãos insistiam com ele para que consentisse. O homem de Deus aceitou com humildade, pois via então uma ocasião de se curar e ao mesmo tempo de sofrer. Chamaram, pois, o cirurgião. Veio ele e colocou um ferro no fogo para realizar a operação. O servo de Cristo, querendo dar coragem ao próprio corpo, tomado de horror natural, dirigiu-se ao fogo como a um amigo. Disse ele: Meu irmão fogo, o Altíssimo te criou como mais útil, belo e poderoso entre todas as coisas para expressar a formosura. Sê propício comigo nesta hora. Sê compassivo. Peço ao Senhor que te criou, se digne moderar para mim o teu calor, a fim de que possa sofrer-te quando me queimares suavemente. Terminada a oração, fez o sinal da cruz por cima do ferro em brasa e aguardou, sem trepidar. O ferro penetrou candente naquela carne delicada, cauterizando desde a orelha até os cílios. O santo expressou com as seguintes palavras a dor que lhe havia produzido aquele fogo: Louvai ao Senhor, irmãos meus caríssimos, pois na verdade vos digo que nem senti a dor do fogo, nem experimentei dor alguma no meu corpo. E voltando-se para o cirurgião, lhe disse: Se a carne ainda não está bem queimada, podes cauterizá-la ainda mais. Ao ver o médico naquela carne enferma virtude tão rara de espírito, ficou cheio de admiração e, atribuindo-a a verdadeiro milagre, exclamou: Asseguro-vos, meus irmãos, que hoje vi coisas admiráveis. Pois havia o santo chegado a tão alto grau de perfeição que com harmonia admirável a carne se sujeitava ao espírito e o espírito a Deus. E por divina ordenação, as criaturas sujeitas ao serviço de Deus se submetiam também de modo inefável ao domínio e vontade de seu servo. Certo dia, encontrando-se gravemente doente no eremitério de Santo Urbano e sentindo as forças o abandonar, pediu vinho para beber. Como não houvesse em casa nenhuma gota, mandou vir água. Fez sobre ela o sinal da cruz, e aquilo que até então era apenas água pura, transformou-se em delicioso vinho. O que a pobreza do eremitério tornava impossível foi obtido pela pureza do santo. Mal provou do vinho e as forças lhe voltaram. A água tinha um novo gosto e o doente obtinha dela uma saúde nova. Tanto a bebida como aquele que a tomara foram miraculosamente transformados. Eram dois modos de indicar quanto Francisco já se havia despojado do homem velho e se transformara no homem novo. Não eram apenas as criaturas que se submetiam à vontade do servo de Deus. O próprio Criador de todas as coisas acedia aos seus desejos. Certa vez, o santo, prostrado por muitas doenças ao mesmo tempo,
sentiu desejo de um pouco de música que lhe devolvesse a alegria do espírito. Mas como as conveniências não permitiam contratar homens para esse fim, os anjos deram a sua colaboração para alegrá-lo. De fato, certa noite, enquanto vigiava em meditação, de repente ouviu uma cítara tocando com uma harmonia maravilhosa e uma melodia dulcíssima. Não se via ninguém, mas percebia-se claramente o afastamento ou a aproximação do citarista. Encantado em Deus, o Espírito do Santo, sentiu-se repleto de tanta suavidade com aquela dulcíssima e inefável harmonia que lhe pareceu estar gozando já na mansão eterna. Esse fato não pôde ele ocultar aos mais familiares de seus religiosos, os quais conheciam frequentemente, por certos indícios, que o Senhor confortava o santo com grandes e extraordinárias consolações, de modo que nem ele mesmo as podia ocultar. Em outra ocasião, indo pregar com um irmão entre a Lombardia e a Marca de Treviso, sobreveio a noite e ainda se encontravam às margens do rio Pó, e era muito perigoso continuar naquela escuridão sem enxergar e no meio de terras alagadas. O companheiro disse ao santo: Pai, reza a Deus que nos livre dos perigos que nos ameaçam. E com sua imensa confiança disse o santo: Deus pode, se agrada a sua bondade, dissipar as trevas e nos dar a luz benéfica. Mal acabara de falar, uma luz miraculosa os envolveu. E embora mais além fosse noite total, eles viam claramente e num grande raio a estrada e suas redondezas. Essa luz foi guia do corpo e conforto para a alma deles. E após uma longa caminhada, chegaram à hospedaria, sem dificuldade, cantando hinos e cânticos de louvor. O leitor pode agora fazer uma ideia do excelso grau de pureza e de virtude desse homem, a ponto de sua vontade o fogo moderar o seu ardor, a água mudar o seu sabor, os anjos ouvirem consolar com suas melodias e a luz divina lhe mostrar o caminho. Todo o universo se empenhava em pôr-se ao serviço do santo, até no uso dos sentidos que ele santificara.